mesmo, hein? Interromper as séries, né? Então vamos, né? Fiquei achando que tá aqui sozinho. Pera aí, Robson, que eu já te dou um oi, deixa eu só dar uma resposta aqui pra Meire, né? Agora sim, pessoal, quem quiser colocando o nome lá, né? Ale, põe de novo aí, por favor, na lista de presença, eu agradeço, tá bom? Meire, eu vou dar um. É puramente chute, porque a gente não tem nada certo. É impressionante como nesse país tudo dá errado, né? Incrível, né? Como as coisas não se organiza direito, como não se estrutura direito, né? E aí as empresas, a sociedade fica a ver navios, né? É igual agora, por exemplo, né? Essa questão aí do isolamento social. Eu cheguei a uma conclusão particular, que é o seguinte: do jeito que foi feito tão porco, tão mal feito a questão de isolamento, foi tão mal planejado, né? Vocês sabem a minha opinião. Infelizmente, eu acho que o governo federal não deu estrutura para a população ficar em casa. Então é claro que o povo não vai continuar. O povo não vai continuar em casa. Você tá entendendo? Então, e eu aqui não me sinto confortável. Oi, Vivi. Oi. Quem que tava falando? Uma tagarela. Não me para. Olha lá, tem uma... eu dei risada, falei, ué, tem uma criança falando e tinha mesmo. Tinha. Então, meninos, o que acontece, né? Como é que eu critico a população se as pessoas estão passando fome, se as pessoas estão tendo necessidade e o governo não armou uma estrutura para que as pessoas pudessem ficar em casa? Infelizmente. E ainda tem o ponto. Essa é a verdade. Além disso, tem parte da população que teve condições, pôde ficar em casa e também não ficou. Tá certo? Tá? Então, nós temos essas duas situações. Então, como é que eu posso aqui cobrar, como é que pode cobrar das pessoas que fiquem mais 1, 2 meses em casa num cenário desse? Você tá entendendo? Então, palpite, Éder, pessoal, eu tô inclinado a acreditar que o isolamento, no sentido literal, ele vai acabar nas 2 próximas semanas. Eu acho que ele não chega ao final de junho. Estou falando enquanto sociedade. Mas alguns setores, eu acho que vai continuar travado. Por exemplo, eu não acho que as escolas voltem às aulas tão cedo. Não acho. Palpite. O governo de Minas diz que volta no segundo semestre. As escolas volta o quê? No segundo semestre. Ô, Meire, olha para você ver. A minha sobrinha estuda aqui no Adriano, sabe? O Adriano é municipal? É estadual, aqui pertinho de casa. Aqui no Retiro. Isso. Então, a professora comentou na reunião de professores que tem 80% de chances de não voltar às aulas esse ano. Eu também acho. Então, assim, é um palpite. Eu também acho que não. Por quê? Porque se conter pelo menos as crianças, diminui um pouco o fluxo de gente nas ruas, para que pelo menos as pessoas possam ir ganhar o pão, comprar comida, alimento. Entendeu? Eu era a favor. Vocês sabem, eu era brutal. Eu sou a favor do isolamento. Desde que deem condição para as pessoas poderem ficar em casa. Vocês lembram disso? Eu dei uma entrevista para a Rede Minas, 16 de março. Falei com vocês antes disso. Falei, olha, pessoal, não tem condição. Se o governo federal não liberar verba para que as pessoas possam ficar em casa para minimamente comer, esqueça. Mas não está liberando, né? Não está liberando, porque a segunda parcela não saiu ainda. A segunda parcela desses milhões aí não saiu ainda. Então, quem dependeu de R$600 para comer, está passando fome já. Pois é.
Então, eu concordo com você. E é por concordar com isso, né, exatamente por concordar com essa questão, exatamente por concordar com essa questão, é que eu entendo que nós não temos a menor chance de continuar com esse isolamento por muito tempo. Porque as pessoas estão passando fome. O dinheiro não chegou. O dinheiro não chegou para as empresas. Também falei com vocês, falei, olha, o governo federal lançou, divulgou na imprensa, fez uma coletiva. Isso foi entre dia 16 e 20 de março, que disponibilizaria uma linha de crédito de 40 bilhões para as micro e pequenas empresas. Quanto? Isso aí é pura mentira. Então, mas, gente, é a cara desse governo. Eles falam as coisas e não faz. Não chegou. 85% das empresas não conseguiram. Por que não conseguiram, pessoal? Porque, veja, o dinheiro de fato está lá. O dinheiro está nos bancos, mas o dinheiro não chega nas empresas. Por quê, pessoal? Porque tem todo um processo burocrático, não sei se o Eric tentou ou não para poder confirmar o que eu estou falando, tem todo um processo burocrático para o quê? Para dar garantia para o banco que o banco não vai tomar cano. Como é que dá garantia num momento de incerteza desse? Então o banco tinha que ter feito isso via maquininha de cartão de crédito, via depósito direto na conta do CNPJ da empresa. Tinha 1000 formas de se fazer. Quem deveria ser o avalista desses empréstimos para micro e pequenas empresas? Tinha que ser o Tesouro Nacional. Esse era o foco. Então, como é que... Vejam, gente, aí, é por isso que eu falo para vocês, como é que era para ter sido esse isolamento? Manutenção mínima de condições para que as pessoas que pudessem ficar em casa... Porque, por exemplo, eu não vou criticar nunca uma pessoa que não tenha dinheiro e saia para trabalhar correndo risco. Por mais que eu ache complicado a decisão, eu não vou criticar essa pessoa. Ela não tem opção. Ah, minha empresa não liberou. Você não tem opção. Você vai o quê? Você vai deixar de trabalhar num momento desse? Então, eu não critico isso. O que eu critico é que o governo, em nenhum momento, deu condições para que as pessoas pudessem, de fato, fazer a quarentena em casa. Esse é o fato, gente. Esse é o fato. Não deu. Não deu condição para que as empresas pudessem atravessar essa loucura. Não deu. 85% das micro e pequenas empresas, segundo dados do Sebrae, não conseguiram acesso a linhas de crédito. Vai lá buscar. Eu acompanhei uma cliente minha. Gente, tem 60 dias que eu não pego um serviço avulso. Um serviço avulso de consultoria e tal. Aí uma cliente minha pegou, pediu uma orientação tal, para ir lá. Gente, eu orientei ela. Falei, ó, faça assim, faz essa tal. Beleza. O banco pediu propriedade em nome dela ou da empresa. O banco pediu para ela para transferir a folha de pagamento dos funcionários para o banco. Então, todos os funcionários, em meio à pandemia, tinham que abrir conta no banco. Aí ela não conseguiu fazer. Aí falou para ela que ela tinha... Aí fez um cálculo inicial que ela tinha, por exemplo, uma possibilidade de tanto, tipo 20 mil. Quando finalizou o processo, o máximo que ela conseguia pegar era 3.500 ou 5 mil. Então, o fato é que eu, Éder, entendo que a sociedade... E olha o nível de loucura. Agora que essa praga está aumentando radicalmente, que o número de mortes está acelerando radicalmente, agora que era a hora que a gente tinha que ficar mais que nunca em casa, é a hora que a gente está tendo que voltar para a rua para não passar fome. Que as pessoas estão tendo que voltar ao trabalho. Que as empresas estão tendo que tentar dar um jeito de reabrir para não quebrar. Como é que critica as pessoas? Como é que critica as empresas? Agora, o governo está marcado na história. Tudo que ele prometeu, não cumpriu. Você tentou pegar o dinheiro, Eric? Tentei, mas é igual você falou aí, eles pedem uma coisa que é sem lógica. Nada dentro da realidade. Pois é. Pois é. Então, assim, é muito complicado, gente. Olha, eu, de verdade, do fundo do meu coração,
queria eu aqui falar, olha, parabéns pro presidente Bolsonaro, um baita de um líder durante essa loucura, fez com que as pessoas pudessem ficar em casa. Parabéns, presidente, né? O senhor calou minha boca, né? O senhor calou minha boca, o senhor fez tudo direitinho para que as pessoas pudessem ficar em casa, não tá aí à mercê do vírus. O senhor literalmente conduziu corretamente a nação. Gente, olha, numa boa. Não tô aqui nem falando de política. Dá pra gente fazer tal afirmação? Olha a loucura que esse país está vivendo. Além dessa pandemia toda, é uma guerra que tá tendo política também que... Eric, virou um inferno. Aí agora, quando a gente pensa, né, que tudo que podia ter acontecido, aconteceu, aí vai lá aqueles guardas idiotas lá nos Estados Unidos, comete esse ato, aquela barbárie de matar o rapaz lá, né? Se não bastasse lá, a gente vê o que acontece aqui nas favelas do Rio e no nosso estado, a gente vê as ações policiais aqui no Brasil, né? Tá rolando um vídeo aí, no Facebook, comparando as ações dos policiais. É uma ação do policial numa região pobre aqui em Minas, e a ação, eu acho que é aqui em Minas, e a ação dos policiais na casa de rico, lá em São Paulo. Então, aí, tudo isso faz, Eric, juntar tudo, e mais as pessoas que estão sufocadas, não suportam mais ficar isoladas, tal, junta tudo isso, junta coisas que não era para juntar, e tá dando no que tá dando. Você tá entendendo, filho? Então, assim, eu, Éder, entendo que a pandemia, assim, o isolamento não tem jeito. Anota o que eu tô falando. Não, a não ser, gente, que as mortes catapultarem, a não ser que o número aumentar ainda mais assustadoramente, não tem jeito. Vai ter que liberar, porque não dá para as pessoas ficarem em casa mais tempo passando fome, necessidade. Tem porque, jeito, infelizmente, não tem ajuda, não tem apoio. Gente, tem gente que até agora não recebeu a primeira parcela de 600. Ué, incrível. O governo, quando tem que cobrar tributo da gente, né? Você pode pagar pelo Nubank, você pode pagar Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander, N bancos. O governo federal conseguiu criar a loucura desse pagamento dessa parcela. Centralizou tudo na Caixa Econômica. Gente, eu pergunto, todo mundo aqui... É claro que o banco não dá conta, não suporta. Mas é evidente que não. Além disso, olha para vocês verem. Eu pergunto para vocês, todo mundo aqui já fez uma transferência bancária na vida? Acredito que todo mundo já fez uma transferência bancária. Gente, se você coloca o CPF errado da pessoa, o dinheiro vai parar na conta dela, sim ou não? Vai não. Vai não. Se fizer uma TED no seu celular e você colocar o CPF da pessoa errado, não vai. O que eu quero dizer com isso? Gente, o governo federal, ele tem toda a base de dados de cadastro. Então, será que ele não consegue colocar nas contas corretas, que as pessoas, fazer transferência para as contas que as pessoas informassem nesse maldito app? Então, assim, virou um nível de loucura, de guerra política, de guerra social, de calamidade econômica, que as pessoas não vão ter como ficar em casa. Então, o meu palpite é que esse isolamento tá nas vias de fato de acabar. Agora, e aí a gente está conversando isso, né? Porque eu estava esperando vocês chegarem e a Meire me perguntou se eu acho que a gente vai voltar. Olha, pessoal, eu não sei, porque o nível de loucura tá tão grande que eu não sei. Até onde eu saiba, o decreto tá paralisado até dia 15. Mas eu não acredito que a gente volte a ter aula esse semestre. Com as mortes aumentando, escola, não acredito que as escolas voltem até o meio do ano, não. E aí, pessoal, esse é um ponto central. Pode ter certeza, vocês vão estar na frente, porque quem não parou em meio a essa loucura e continuou, a hora que o cenário voltar ao normal, vocês vão estar adiantados. Por exemplo, escolas federais não estão tendo aula. Escolas federais não estão tendo aula, né? Então, eu acho que isso é um ponto positivo para vocês, né? Voltando a um estado de pós-normalidade, né? Porque a gente tinha normalidade, agora a gente vai ter um estado de pós-normalidade. Eu acho que quem se preparou,
quem está buscando, quem perseverar nesse momento, quem souber atravessar a crise, não tenha dúvidas que vai sair na frente, né? Agora, eu não sei, pessoal. Então, assim, eu não sei. Eu volto a repetir. Vocês me pediram um palpite. Como palpite, eu acho que nós não voltamos esse semestre. Infelizmente. Infelizmente. Palpite. Puro palpite. Nada, não dá para confiar em nada, né? Ô, Fábio, cara de pau. Tá com saudade, Fábio? Eu também, né? Deixa eu aproveitar agora. Então, boa noite aí pra Nete, que chegou, pro José, pro Fábio, Suelen também, que chegou um pouquinho depois, Vitório e Eric Boa chegou. noite. Boa noite. Boa noite, Boa meninos. Como é noite. que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Amaram as férias Mandrake? Vocês gostaram das férias? As férias foi boa. Pra mim mesmo, bom se tivesse continuado tendo aula, né? Eu preferiria. Eu, José, mantenho minha opinião. Eu acho que do ponto de vista, para ter alguma chance de vocês ter aulas presenciais, eu acho que as férias foram boas. Mas, para mim, Éder, particularmente, eu não gostei não, porque eu continuei trabalhando horrores, não pela casa, né? Mas pela outra empresa que eu trabalho, então, para mim, não foi muito bom, não. Foi complicado, né? Mas que bom, meninos. Eu também parei, não tô ralando direto também. Nossa, não, eu tô falando, eu comecei a aula falando isso, né? Falando para a Alessandra. Eu tô trabalhando muito mais do que antes. Ó, bota muito mais nisso. Eu não vejo a hora dessa loucura parar. Gente, vocês não fazem ideia. É um tal de baixa aula, faz isso, faz aquilo. Arruma computador. O meu computador deu pau, tive que mandar arrumar, perdi arquivos. Olha, gente, é uma coisa assim inacreditável que está acontecendo, né? Meninos, por gentileza, todos coloquem lá o nome na lista de presença. Vamos começar a trabalhar. A gente vai ver uma aula hoje, né? Só tá faltando o Luiz e a Virgínia. Só 2 detalhes, né? A Nete, meninos, eu tô quase acabando de corrigir o Inter. Eu acredito que hoje ou amanhã vocês já recebam, tá? O que vocês já me enviaram, viu? E os outros eu fico aguardando aí o envio, tá bom? Importante, pessoal, se livrar do Inter logo. Não deixem isso acumular, né? Não sei se vocês já acompanharam lá o nosso calendário acadêmico. A apresentação do Inter, ela está prevista para entre os dias 13 a 17 de julho e passou o Inter na semana seguinte, já é a nossa prova, entre 20 e 24, né, de julho. Então, acho que é importante a gente dar um gás aí, terminar isso logo, tirar isso da frente, tá? Né? Um dos grupos tá, pelo que eu vi lá, tá bem adiantado. Um outro grupo aí já fez bastante estudo de caso, né, com a empresa do Eric. Então, é pegar pra gente matar isso logo, tirar isso da frente, tá bom, pessoal? Beleza? Vamos começar a nossa aula? Já mandei lá o material para vocês. Detalhe, essa, na minha opinião, que a gente vai aprender agora, é a parte mais difícil da nossa aula, porque é o sistema de custos ABC. Foi exatamente, eu parei antes de começar isso para poder não complicar a vida de vocês. Então, eu vou estar, né, começa hoje, só que é curtinho, é que o processo, ele é muito trabalhoso, ele tem muitas etapas. Então, do ponto de vista de conteúdo, não é tanta coisa. Vocês vão ver que é até pouca. O problema é a complexidade de operar, de fazer esse custeio. É trabalhoso. Então, hoje, nós vamos fazer a primeira parte. Já estou finalizando ali os exercícios para vocês. Então, amanhã, quem puder, obviamente, né? Dentro das suas condições, dentro do possível, dentro da sua segurança, quem puder imprimir, imprima o exercício. Por quê? Eu vou fazer um de cabo a rabo com vocês, explicando o processo todo, tá? Porque do ponto de vista aqui da teoria, não vai dar para entender direito. Só vai dar para entender quando vocês colocarem a mão na massa. Então, essa é a primeira parte da matéria. Depois disso, a gente só vai ter mais o outro conteúdo, né? Então, ou seja, hoje, amanhã, teoria, semana que vem, aula para exercícios, né? Aliás, semana que vem não, minto. Semana que vem é a nossa semana acadêmica, né?
Então, semana que vem vai ter palestras, umas coisas bacanas, e o pessoal está programando umas lives legais, com coisa bem instrutiva, bem interativa, né? O Anderson já até me ligou, a gente bateu um papo. Ele está trabalhando muito, com muito carinho nesse sentido, para poder fazer uma coisa bacana para vocês. Acho que vai ser bem legal. Então, na outra semana, a gente vai fazer exercícios, corrigir, e aí a gente começa os 2 últimos conteúdos, que é mais um mecanismo de custeio, e aí a gente vai aprender ponto de equilíbrio, que, na minha opinião, é talvez a matéria mais importante para vocês. Ponto de equilíbrio é uma ferramenta gerencial que nós, administradores, temos que saber fazer. O que é ponto de equilíbrio, professor? É o momento em que quanto que você precisa vender para que seu negócio fique pelo menos no 0 a 0. Então você precisa saber quanto que precisa vender pelo menos para ficar no 0 a 0. Por quê, pessoal? No 0 a 0, pelo menos não tem o quê? Não tem prejuízo. E acima do 0 a 0 vai ser o quê? Lucro. Então é isso que a gente precisa aprender a calcular, tá bom? Então mandei o materialzinho para vocês. Vamos começar a nossa aula. Deixa eu só colocar aqui, né? Para a gente explicar o custeio ABC. E amanhã a gente já finaliza ele para depois praticar exercícios, tá bom? Uma coisa, pessoal, que a gente vai ter que mudar um pouquinho, porque me deu muito trabalho, gente. Mas olha, eu falei com o Anderson, né? Eu passei uns 3, 4 dias corrigindo exercício. Então, uma coisa que eu não vou poder fazer, não vou poder deixar acontecer, é que vocês me entreguem tudo ao final, tá bom? Isso eu não vou deixar fazer. Eu vou marcar datas. E vocês precisam me entregar as atividades naquela data. Por quê, pessoal? Porque senão depois demora muito para corrigir e literalmente eu atraso com as minhas obrigações. Foi o que aconteceu, tá? Tudo bem? Sim. Bacana. Combinado. Então, tá? Mas mesmo assim, não vai ser rapidinho, não. Esse exercício mesmo, né? A gente vai começar amanhã, vocês vão aprender a fazê-lo. Eu vou dar para vocês 20 dias para vocês me entregarem, tá bom? Vão ser só 3 exercícios. O detalhe é que eles são exercícios trabalhosos. Não vou dar muitos, mas são trabalhosos. É chato de fazer, tá? Deixa eu só abrir aqui meu slide, só um segundinho. Você vê, rapaz, vocês acreditam? O único de vocês que eu tenho certeza que tá num super bem bom é o Eric. O Eric eu tenho certeza que tá numa situação ótima. O Eric nem vender para mim ele quis. Vocês acreditam nisso? Que moral que eu tenho, né? Eu acho que ele pediu para você passar lá na loja, hein, Éder? Ah! Se você achar essa mensagem aí, você ganha 50. Se não, você paga a minha calota. Topa? Não tô podendo pagar nada. Se você topar, é agora. Não, se você topar, mas passa lá na loja que ele troca. Esse cara de pau. Falei, pô, Eric, vê aí como é que pode fazer. O cara, não tive nenhum boa noite dele. Ô, gente, brincadeira. Eu não posso falar nada, gente. Eu tô tão enrolado, cara. Pensa uma pessoa que tá enrolada. Nossa, Deus do céu. Ô, Meire, mata a curiosidade. Essa foto aí é recente? Não. Meire tá toda bonitona, colocou uma foto estilosa, cabelão. Hã? É, Meire. Ah, sei não, hein, Meire? Não posso falar muito, porque se o Fábio voltar para aula, ele fica num ciúme danado. Vocês sabem disso, né? Uai, quem disse que eu saí? Eu tô aqui invocado com o Eric aqui, velho. Ô, Eric, ó, atende o meu professor aí, viu? É. Ai, Deus, isso é uma piada, gente. Eu achei que ele tinha saído, olha lá, ele tá ali igual a onça. Vamos ver, compartilhar.
Estão vendo meu slide, pessoal? Sim. Estão vendo o slide? Eu tô. Bacana. Vamos lá, então. Anete, o que você tem que você tá tão quietinha? Nada. Eu não tô quietinha, não. Tá vendo? Quando eu falo, vocês reclamam. Eu fico calada, vocês reclamam. Ai, Charminha, essa hora. Me ajuda. Vamos lá. Então, meninos, vamos entender isso aqui. Bom, na nossa aula passada, antes da prova, nós verificamos que o sistema de custeio por absorção, ele era um método relativamente tranquilo de fazer. Depois que vocês pegaram a manha, todo mundo fez, tiraram aí boas notas, todo mundo foi super bem nas provas, fez as atividades, tá todo mundo aí bem encaminhado para ser aprovado, né? O grande problema do nosso sistema por absorção, qual era, pessoal? É porque ele era muito o quê, gente? Ele sofria muita interferência com base no tipo de critério. Se eu adoto um tipo de critério, ele se mostrava, ele pendia para um determinado lado. Se eu adotasse outro critério, ele pendia para outro tipo de produto. Ou seja, muitas vezes, essa é a principal crítica do sistema por absorção, né? O sistema por absorção, ele é extremamente o quê, pessoal? Ele é arbitrário. Com base nesse sistema, muitas vezes, a gente não tem como, né, chegar a números mais adequados para custear o quê? Os custos diretos? Não. Nós já vimos que os custos diretos não são o problema. O custo direto é fácil eu colocar e classificar ele no produto. Por quê, pessoal? Porque eu sei exatamente quanto gasta de cada custo direto. A gente deu várias vezes o exemplo do cachorro-quente. Eu sei exatamente quanto que gasta de pão e de salsicha no meu cachorro-quente. Isso eu sei. Isso é fácil para mim quantificar. Custo direto, né? O meu problema é quantificar os custos indiretos. Os custos indiretos é que fica difícil da gente o quê? Quantificá-los. Por exemplo, quanto que eu gasto de gás em cada cachorro-quente? É meio difícil de classificar. Quanto que eu gasto de aluguel lá da minha lojinha, onde fica aberta a minha lanchonete? Como é que eu quantifico isso? Então, para esse tipo de coisa, eu preciso fazer mais cálculos para que eu possa chegar a um resultado adequado. Então, o nosso grande problema não é literalmente o custo direto, mas sim o custo indireto de fabricação. Pode ser chamado de CIP, custo indireto de produção, ou comumente chamado de CIF, custo indireto de fabricação. Esse é o nosso problema. O custeio ABC, né? E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes as pessoas confundem custeio ABC com curva ABC, não é exatamente a mesma coisa, tá? O custeio ABC, ele ganha esse nome porque é o custeio baseado em atividades, né? Essa sigla em inglês aí, né, o ABC da palavra em inglês, eu confesso que toda vez que eu vou fazer essa pronúncia minha sai horrorosa, mas se eu não me engano se pronuncia assim, Active Based Costing, né? Ou seja, custo que está baseado nas atividades. Qual que é o objetivo desse custeio? Ele é um pouco diferente do ABC. A lógica dele aqui é o quê? É tentar reduzir as distorções, reduzir a interferência humana na análise e no julgamento do cálculo do custo indireto, para colocar ele em cada produto. Então, ele literalmente, ele é um novo mecanismo, ele é uma nova forma para que a gente possa dar um tratamento mais adequado aos meus custos indiretos de fabricação. Tudo bem? Então, pessoal, aqui é sempre importante a gente chamar a atenção de vocês para isso. O custo direto é a mesma coisa em todos os processos. O meu problema é o custo indireto.
E esse aqui, ele vai dar um novo tratamento. Qual é esse tratamento, professor? Esse tratamento, a gente vai verificar que ele basicamente ele parte da seguinte premissa. O que gasta são atividades e não insumos. Então, ele faz o cálculo baseado nas atividades de produção de um determinado produto, que é o que eu vou mostrar para vocês, começar a explicar a teoria hoje e vou mostrar a prática amanhã. Quais são os principais motivos para que a gente possa, né, estudar o custeio ABC? Principalmente do ponto de vista estratégico, ele é muito importante. Ele me dá uma noção mais exata do custeio dos meus produtos. Bom, primeiro deles, aumento gradativo dos custos indiretos. Cada vez mais, pessoal, as empresas, elas estão muito complexas e trabalhando com uma variedade muito grande de produtos, né? Quanto mais produtos, a gente verificou a dificuldade que dá para fazer naquilo, né? Quanto mais produtos, mais difícil é para fazer o mecanismo de custeio, mais complexo é o sistema, a adoção, a verificação do custo, tá certo? Então, como cada vez mais crescem os custos indiretos, eu preciso compreender exatamente como ratear esses custos indiretos para chegar ao meu custo unitário. A gente acabou de falar, grande diversidade de produtos. Além disso, o custeio por absorção, ele é muito arbitrário, ele é muito subjetivo. E muitas vezes o tomador de decisão, ele vai chegar a decisões que, infelizmente, pode estar levando a empresa para o buraco pelo fato do quê? Porque ele adota um mecanismo para processar os custos de modo equivocado. Então, muitas vezes, por conta dessa complexidade e por causa dessa variedade de produtos, as empresas, elas chegam a decisões diferentes, a decisões que literalmente destoam muito da realidade, e isso faz com que as empresas percam, muitas vezes, né, oportunidades de maiores ganhos, de realizar melhores promoções, de colocar um preço de venda mais real do produto. Por quê, pessoal? Tudo isso porque ela custeia errado, tá? A minha experiência aí como consultor de micro e pequenas empresas, né? Eu chego, assim, a uma conclusão, não é tão grave igual capital de giro. Capital de giro é uma coisa impressionante, como 90% das empresas têm problema com capital de giro. Mas custear o produto, eu coloco ali como talvez a segunda ou terceira opção das coisas mais graves numa empresa de micro e pequena. O que, professor? Ela não sabe, a maior parte dos empresários, dos gestores, não sabe quanto custa o seu produto. Não sabe. Não sabe. Ele tem noção. E como é que ele tem noção? Ele tem noção do fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro. Esse é o talvez, né, pessoal? E aí, trazendo para a nossa prática do cotidiano, esse é o grande problema das empresas hoje. Qual que é o grande problema, professor? Como fechou o fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro, o dono ali não está vendo a movimentação do dinheiro, está vendo as mercadorias paradas, não está fazendo venda. Então, é por isso que eles estão tão assustados. Porque, basicamente, ele não tinha caixa, ele não tinha sustentação, ele não tinha dinheiro guardado para atravessar uma crise dessa. O que ele vive? Como é que o micro e pequeno empresário sobrevive? Ele sobrevive de pequenas retiradas do próprio negócio dele e da movimentação diária ali. Compra e vende, compra e vende, compra e vende, compra e vende, compra e vende. Tá certo? Então, dali ele vai pegando dinheiro e vai tentando sobreviver. Então, é por isso que a gente tem visto tantas empresas quebrando, porque acabou o fluxo de caixa. Então, custear adequadamente, saber quanto custa o seu produto é muito importante. Nós vimos o custeio por absorção, agora a gente vai ver o ABC e depois a gente vai ver o custeio variável, tá? Que eu acredito que seja o mais prático, o mais adequado do ponto de vista gerencial. Eu gosto muito desse custeio aqui, o ABC. Eu só acho ele muito complexo. Não é qualquer um que consegue fazer
e tem o mesmo problema. Por ele ser muito complexo, boa parte das pessoas que tentam executá-lo, colocá-lo em prática, o que acontece? Acaba adotando critérios subjetivos e fazendo errado. Exatamente por quê? Porque ele não é fácil de ser produzido. Bom, vamos ver aqui, né, o que o Nakagawa, né, um dos autores em custo, ele nos fala. O custeio ABC consiste em dividir as operações da empresa em atividades e define como sendo um conjunto de ações necessárias para atingir metas e os objetivos de uma função. Para esse autor, a função é entendida como uma agregação de atividades que têm um propósito comum, como compras, vendas, produção, marketing, finanças e segurança. Então, o que nós vamos ver? Para custear os produtos agora, nós vamos verificar quais as atividades por quais ele passa. E com base nessas atividades é que nós vamos tentar adotar mecanismos para fazer os cálculos. Então, o ABC ele vai se basear numa estrutura de atividades de uma organização e não em departamentos. Então, por exemplo, a empresa ela passa por, vamos supor, né? Passa lá para o setor de embalagem? Passa, é uma atividade. Passa por produção? Passa. Passa pelo setor de entregas? Passa. Então, a gente vai verificar quanto custa cada uma dessas atividades para, então, calcular o custo do produto. É trabalhoso, não é tão simples, mas é só entender o passo a passo, que é o que a gente vai mostrar na teoria hoje e amanhã a gente vai mostrar na prática, tá? Amanhã tentem não chegar atrasados para a gente poder matar esse conteúdo, porque senão semana que vem a gente vai ter interrupção da semana acadêmica, tá, pessoal? Amanhã preciso de vocês bonitinho no começo da aula para que a gente não tenha problemas para conseguir explicar a matéria toda, tá? Para vocês poderem ter pelo menos uma semana aí para começar a preparar os exercícios, para a gente fazer uma correção bacana e vocês terem um bom aprendizado. Então, o que o ABC ele fala? Ele não é somente um mecanismo, um sistema de custeio. Ele é uma poderosa ferramenta de gestão de custos, tá certo? Mas o grande problema dele é a complexidade. Mas o que o Silva nos fala? Que é uma forma mais justa e objetiva para determinar os custos dos produtos e serviços. Basicamente, quais são as premissas básicas? O que a gente tem que decorar no custeio ABC? Os produtos, eles consomem atividades. Como os produtos consomem atividades, são elas, as atividades, é que consomem recursos. Então, ele parte dessa lógica. Para ser produzido, um produto passa por atividades. E é em cada uma dessas atividades é que se gastam os recursos que a gente precisa classificar. Bom, basicamente, então, tem duas etapas. A gente vai ver que tem 3 etapas para fazer, mas tem 2 regras básicas do custeio ABC. Primeiro, a gente precisa entender quais são as atividades por qual o meu produto passa. O que é atividade? Conjunto de tarefas coordenadas e necessárias para a execução de um processo. Cada uma dessas tarefas consome recursos. Então, quais são as atividades? Ele passa por produção, passa por embalagem, passa por transporte, passa por controle de qualidade? Não sei. Verifico cada uma dessas atividades e tenho que verificar o quê? Quais são os custos, o que cada uma dessas atividades consome de gastos ali para produzir. Ok? Eu sei que na teoria parece que está bem difícil. Calma. Hoje eu vou explicar para vocês a teoria, mas quando eu começar a mostrar na prática, vai ficar um pouquinho mais claro. Lembrem-se, o outro também era bem difícil e vocês mandaram super bem. Bom, cada atividade, ela consome recursos. Como é que a gente define os recursos que ela consome? Com base nos meus direcionadores de custos, que são instrumentos que vão determinar
como esses recursos são consumidos. Então, lembrem, atividade consome recurso. Então, as atividades que consomem recurso são elas as quais nós vamos usar para custear o nosso processo. Mas, para isso, eu preciso saber os direcionadores de custos dessas atividades, para, então, poder calcular. E aí, o que alguns autores aqui falam sobre isso, né? O ABC parte do pressuposto que são, o Borner fala, né? O ABC parte do pressuposto de que são as atividades que consomem os recursos da empresa e não os produtos. Então, ele inverte a lógica aqui. O que gasta matéria-prima? Não é o produto, é a produção. Estão entendendo a diferença? É isso que ele inverte. Então, quem gasta em matéria-prima não é o meu produto. O meu produto leva a matéria-prima. Quem gasta a matéria-prima é a produção. Então, eu tenho que saber quanto gasta a produção. É isso que ele vai mudar. Ele muda o enfoque do produto, né? Então, com isso, os custos são atribuídos às atividades, baseando-se na utilização que elas fazem dos recursos, cada um atribuídos por eles, né? Cada atividade atribuída, né? Cada atividade pela qual o produto passa. Vamos começar a ver aqui alguns direcionadores, e eu vou mostrar hoje, só para a gente poder aqui fazer um passo a passo, mostrar aqui, só para que fique mais claro o que eu estou explicando, eu vou mostrar o todo, e amanhã nós vamos fazer passo a passo o processo do custeio ABC. Bom, então, o primeiro passo é o seguinte, eu tenho os recursos. Esses recursos, eles são transformados, consumidos pelas minhas atividades. E as minhas atividades é que fazem o quê? Geram os meus produtos. Em cada momento aqui de transição de recurso para atividade e da atividade para produto, eu preciso ter direcionadores que vão determinar como isso vai ser realizado, como isso vai ser feito. Muito bem. Tipos de direcionadores que nós temos, ok? Por exemplo, atividade, movimentação dos estoques. Eu posso pegar quantidade de requisições para os materiais, né? Então, uma indústria, por exemplo, tem lá o número de requisições de transferência de matéria-prima, de consumo de matéria-prima. Toda vez que a pessoa precisa de uma nova matéria-prima, que ela vai produzir outro novo produto, ela vai lá no almoxarifado, no setor, e pede, leva uma requisição para fazer a movimentação do estoque, tá certo? Essas requisições, eu posso contar o número delas, então eu já sei o seguinte, por exemplo, para movimentar, eu tive esse mês 1.500 requisições de matéria-prima. Aí eu vejo quais, então eu já sei que o meu setor de movimentação de estoques teve 1.500 requisições. Aí eu verifico quantas requisições cada tipo de produto gastou. Ok? Quantidade de lançamentos contábeis para atividade. Então eu verifico quantos foram os registros que eu lancei no departamento contábil. No setor de compras, na atividade comprar, quantos pedidos de compra eu tive que registrar, tá certo? No setor de qualidade, de inspeção de produtos, quantas inspeções foram efetuadas, quantos controles de qualidade foram executados. E com base nesses números, é que eu vou depois pegar o total e vou verificar quanto que cada um desses produtos consumiu dessas atividades que eu citei, tá? Vamos agora, para você ter uma ideia, a teoria que parece ser tão confusa, eu já acabei. Então, hoje eu vou mostrar um exemplo aqui, passo a passo, e aí, conforme vocês vão tendo as dúvidas, vocês me interrompam e perguntem, e amanhã na aula, eu quero que vocês imprimam, porque esse exercício aí é o número 1, para que vocês possam executá-lo ao mesmo tempo que eu for explicando, para que vocês entendam a lógica,
Tudo bem? Combinado. Bacana. Vejam que eu não fiz a tradicional pergunta. Alguma dúvida? Porque eu imagino que tenha várias. Nesse momento não tenha nenhuma certeza. É por isso que eu quero mostrar para vocês, para que vocês vejam que o bicho papão nem é tão grande assim. Igual eu falo para os meus alunos, eu geralmente coloco o custeio ABC a matéria mais complexa da parte de custos. Eu, particularmente, acho bem difícil exatamente por causa disso. Muitas etapas, muitos passos a serem realizados, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. A indústria de móveis Sucesso, né? A empresa Sucesso Móveis Limitada, fabrica 2 produtos. Ou seja, a empresa possui 2 departamentos de produção. Ela tem o setor de compras e o setor de marcenaria. A empresa conseguiu vender tudo que foi produzido. Considere os dados abaixo. Então, vejam. O que nós temos aqui de cara? Ó, primeira coisa. Então, a empresa tem os produtos, ela produz 2 coisas. O quê? Ela produz mesas e produz cadeiras, ok? Estão me acompanhando aí, pessoal? Tranquilinho aí? Tá dando para ver bem o número? E porque é enjoado, hein? Tá? Foco aí. Prestar bastante atenção, tal. Vamos lá. Então, aqui, ó. Então, vamos lá. Mesas. Quantas mesas eu produzi? 20 mil e produzi 10 mil cadeiras. Então, primeiro passo. Se a venda a venda foi de 20, foi aquilo que eu disse, ó. Se tudo aquilo que eu produzi, eu consegui vender, ó, a empresa conseguiu vender tudo que foi produzido. Significa que minha produção escoou inteirinha. Então, ela vendeu 20 mil mesas a R$100 cada uma e vendeu 10 mil cadeiras a R$80 cada uma. Então, o primeiro passo aqui é preencher a receita de vendas. Ok? Logo, como é que eu chego aqui na receita de vendas, pessoal? Coisa mais fácil do mundo. Produção de mensal vezes a quantidade. Preço de venda, né? Quantidade vezes o preço. 20 mil vezes 100 e 10 mil vezes 80. Aí a gente vai chegar ao quê? Faturamento da empresa de mesas foi de 2 milhões. E o faturamento de cadeiras foi de 800 mil. Obviamente que aqui não tem nenhuma dúvida. Trata-se de multiplicação simples. Muito bem. Custos diretos. Custos diretos, nós já vimos. Não tem dificuldade, porque eu sei o quanto que gasta de cada insumo. Então, tá aqui, ó. A matéria-prima tem um gasto unitário de R$25 por mesa. E tem um gasto de mão de obra de R$10 por mesa. Já nas cadeiras, o gasto de matéria-prima para produzir uma cadeira também é de 25. Mas, perdão, o gasto de mão de obra é de apenas 8. Ok? Como é que eu faço para calcular o total do custo direto? CD, custo direto. Como é que eu faço? Multiplicação direta. Se eu vendo 100 cachorro-quentes, eu sei que eu gastei 100 pães. Ah, mas pode ser uma com 2 salsichas. Tudo bem, mas são produtos diferentes. O cachorro-quente com uma salsicha é uma coisa, o cachorro-quente com 2 salsichas é outra coisa. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos supor o básico, uma salsicha. Então, se eu vendi 100 cachorro-quentes, é óbvio que saíram o quê? 100 pães e 100 salsichas. Ponto. Dentro de uma lógica, tá bom? Então, o custo direto é o quê? É a multiplicação do valor unitário pela quantidade. Tanto em um caso quanto no outro. Vejam que eu fiz um quadrinho para as cadeiras e outro quadrinho para as mesas. Então, eu multiplico. Tá aqui os meus cálculos. Tá bem? Super fácil. Tá vendo? Ó, 25 vezes 20 mil, 500 mil. R$10 por unidade vezes 20 mil,
Gastei 200 mil de mão de obra na minha produção de mesas, né? Total, R$35 por produto, vezes 20 mil. O meu custo direto total para produzir as minhas mesas é de R$700 mil, ok? Já as minhas cadeiras, 25 vezes 10, 250 mil. R$8 por cadeira vezes 10 mil cadeiras, 80 mil. O meu custo para produção, né? O meu custo unitário é de R$33, meu custo direto unitário 33, vezes R$10, 330 mil. Até aqui, alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém não compreendeu? Pode falar. Por enquanto, tranquilo. Bem tranquilo, né? Sim. Bacana. Muito bem, vamos lá. Todo mundo colocou o nome lá no chat, pessoal? Quem não colocou, por favor, não esquece não, tá? Porque isso é importante até para a gente fazer nossa chamada depois. Apesar que hoje eu já vi aí pela nossa turminha que, infelizmente, a Virgínia e o Felipe não estão, né? Os dois só. Vamos continuar. Bom, aqui é que começa o BO. Aqui é que começa a dificuldade. Vamos lá. Para fins desse exemplo aqui, o autor somou os custos indiretos mais as despesas, tá bom? Porque é muito comum no custeio ABC somar as despesas aos custos indiretos, tá? Ele soma. Então, olha aqui, ó. Despesas administrativas. Quanto que gasta de despesa administrativa pela minha mesa ou pela minha cadeira? Eu não sei. Eu não sei. Então, a gente coloca no mesmo montante. 120 mil aqui. Não dá para mim colocar direto. O aluguel. Quanto que gasta lá no aluguel da minha fábrica? 320 mil. Quanto que eu vou colocar na mesa e quanto eu vou colocar na cadeira? Eu não sei. Eu não sei. Então tá aqui. Materiais diversos. Material de limpeza, às vezes uma embalagem, material de acabamento, né? Outros insumos, materiais ali final para poder fazer uma rebarba, um plástico ali para embalar o produto. Bom, esses materiais diversos gastou 80 mil. O que eu preciso fazer aqui? Somar os três itens. Logo, 120 mil mais 320 mil dá 440 mil. 440 mil mais 80 mil, 520 mil. Até aqui também, tranquilo, só somei. Eu vou dar esses valores para vocês. Aqui é que vai começar agora a nossa complicação. Por quê, pessoal? Porque eu tenho que pegar esses 520 mil e fazer o quê, gente? Colocar ele aonde? Preciso colocar parte desses 520 mil nas mesas e parte nas cadeiras, certo? Mas para isso é que está o problema. Para isso, eu primeiro vou alocar aqueles custos indiretos nas atividades que são duas. Quais são as duas atividades? Compras e marcenaria. Só depois que eu colocar essas atividades é que eu faço o quê? Transfiro para o produto. Então a gente vai ver como faz isso. Tá bom? Então vamos lá. E as dificuldades? Ó, então eu tenho o setor de compras e tenho o setor de marcenaria. Setor de compras e o de marcenaria. Quais as atividades que esse setor faz? Ora, gente, o setor de compras, ele faz o quê? O setor de compras, ele é o setor responsável por comprar materiais. E o setor de marcenaria é aonde que faz o quê? Fabrica os produtos. Tranquilo até aqui? Tá claro isso para todo mundo? Sim. Muito bem. As atividades, obviamente que eu vou dar para vocês também. Agora aqui é que vai começar a nossa complicação. Por quê, pessoal? Muito bem. Para comprar materiais, olha aqui o meu gasto, o meu consumo de recursos. A minha despesa administrativa
tem 108 funcionários aqui no setor de compras. Ele alocou, né, para comprar materiais, para coordenar essas compras e tal. Calculou aqui 108. E no setor de marcenaria, 130 funcionários. Para fins de cálculo, para aonde o setor de compras está estabelecido, tem a área que ele utiliza é de 1.000 metros quadrados e o setor de aluguel, né, o setor de marcenaria, utiliza uma área de 1.200 metros quadrados. Então, por que isso, pessoal? Porque eu tenho que pagar o aluguel. Então, o aluguel, eu vou medir por cada espaço que o setor gasta. Materiais diversos, ele colocou com base no número de pedidos para a compra desses materiais. Então, aqui, para o setor de compras, chegaram 1.700 pedidos. Hã? O que foi? Falei sem querer aqui, professor. Ah, não. Tá bom, tranquilo. Tranquilo. 1.700 e aqui 1.400 pedidos. Aí, olha só o que eu tenho que fazer, meus bebês. Primeira coisa, identificar as atividades. Então, eu tenho o setor de compras e tenho o setor de marcenaria. O que o setor de compras faz? Compra materiais. E o setor de marcenaria fabrica produtos. Então, vocês vão ter o quê? Os direcionadores. Os direcionadores é que vai atribuir aqueles custos indiretos. Quais são os direcionadores que a gente viu agora há pouco? Números de funcionários para a despesa administrativa. Lembra? Olha aqui, ó. Despesa administrativa, aluguel e material. Então, cada uma desses gastos, eu vou atribuir o quê, pessoal? Um direcionador de gasto diferente, um direcionador para atribuir o custo à atividade. Então, a despesa administrativa, eu vou ratear entre o setor de compras e o setor de produção, de que forma? Com base no número de funcionários. O aluguel da empresa, eu vou direcionar com base no quê? Com base na área que está o setor de compras e com base na área que está o setor de produção. E os materiais diversos, eu vou separar com base o quê? No número de pedidos feitos trabalhados pelo setor de compras e no número de pedidos feitos pelo setor de produção. Professor, como vai ficar isso? Da seguinte forma, pega aí, vai ter uma tabelinha como essa aqui, ó. E aí, tem que prestar atenção, fazer devagar, com calma. É com calma, porque isso aqui é trabalhoso de ser feito. Do ponto de vista dos cálculos, é idiota. Só tem conta de porcentagem, mas é trabalhoso, é muito passozinho para fazer. Então, olha aqui, ó. Eu tenho que agora fazer o quê? Eu tenho que pegar aqueles 520 mil e alocar parte dele na fabricação e parte dele na minha compra de materiais. Ok? Então, vamos lá. Pega aí uma calculadora. Quem tiver com HP, melhor ainda. Opa, alguém chegou. Espera aí, quem chegou? Vamos ver. Ah, Virgínia, olha que bacana. Virgínia chegou. O que vocês estão vendo nesse... Estão me ouvindo? Agora sim, tinha cortado. Ah, tá. O que vocês estão vendo na tela nesse momento? Não deu nada. Ei, Virgínia, boa noite. Eu tô vendo. É, Virgínia. Tá aparecendo na tela preta
Você está presente. Boa noite, professor, tudo bem? Ei, Virgínia, boa noite, querido. Tudo jóia? Jóia, estou muito demais. atrasada. Que bom que você veio. Tá um pouquinho atrasada. Só um pouquinho, hein? Mas cheguei, pro amém eu cheguei. Esse é importante. Chegou Bom, na bebê. parte principal da aula. Chegou na parte principal da aula. Não esquece de colocar o nome no chat, não, Virgínia. O que foi, José? Só assinar a presença. Boa noite, Virgínia. Olha, Virgínia, os alunos estão bulinando você. Que coisa horrível. Vou processar todo mundo. Boa! A aula tá Ó, se der uma pequena comissão de 30%, eu libero o vídeo da aula fácil. Oi? Não, você, pelo amor de Deus, você libera. Você falou que a matéria é difícil e chata. Não tenham dúvida, os meninos estão vendo aí, ó. Gente, literalmente, numa crise dessa, meu filho, falou que vai pingar dinheiro aqui, eu tô facinho. É, né? Vamos voltar. Então, olha só, pega a calculadora aí, vamos entender como faz os cálculos. Vejam, vamos lá, ó, de novo. Eu tinha 120 mil de gasto de despesa administrativa. Estão vendo o slide de novo? Sim. Bacana. Sim. Eu tinha 320 mil de aluguel e eu tinha 80 mil de material diverso. Bom, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar cada um desses gastos em uma unidade diferente, em uma atividade diferente. Então, quais eram minhas duas atividades? Eu tinha as atividades de comprar materiais e minha atividade de fabricar produtos. Então, veja, tá aqui, ó, compras, 120 mil, marcenaria, 120 mil. Quanto que vai ficar para cada uma? Nós vamos calcular. Aluguel, 320 mil, 320 mil. Quanto que eu vou colocar em cada uma das atividades? Nós vamos calcular. E materiais, 80 mil, 80 mil. Quanto que nós vamos colocar? Veja que aqui está o valor o quê, pessoal? Perceba o que está escrito. Está o valor total. Aqui é o valor total. Nós vamos calcular a porcentagem para depois definir qual que é o valor por atividade. Tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro passo aí. Para comprar materiais, eu usava ao todo 238 funcionários, né? As minhas despesas administrativas, elas devem ser rateadas entre 238 funcionários. 108 fica aqui no setor de para comprar e 130 fica aqui para fabricar. Então, preciso descobrir quais são as porcentagens. Então, vamos lá. Soma aí 108 mais 130. Quanto que deu? 238. Bacana. Agora, vamos lá. 108 é quantos por cento de 238? Então, como é que eu faço mesmo? Já aprendemos isso. Pega o 108 e divide pelo total. 108 dividido por 238. Deu quanto? Vezes 100. Bacana. Tá vendo aqui, ó? 45,38. Beleza? Beleza. Anete. Anete? Oi. Ih, acho que ela não tá me ouvindo. Tá com HP? Você tá com HP? Tô. Ótimo. Como é que faz aqui o 130 para calcular? Você vai pegar 238 Enter. 238 Enter. Sim. E vai pegar o 130 e vai colocar a teclinha percentual T. Lembra? Lembro. Uhum. Quanto que deu? 45,38. Isso mesmo? Não, faz de novo. 238 Enter.
Ah, que você fez o 108. Ô, Éder, mas esse... Faz agora o 130. Peraí. Mas, Peraí. tá, 238 é o 108 mais o 130. Sim. Isso. É porque é o número de funcionários, Virgínia. Porque é o pedacinho da aula que você perdeu, tá, minha querida? Por quê, ó? Alessandra. Oi, Ale, perdão, aqui, ó. É eu. Perdão, eu confundi as vozes, desculpa. Aqui, ó, é o número de funcionários. Então, eu pego o número de funcionários total. Aqui, ó, para as despesas administrativas, tem 108 aqui no setor de compras e 130 no setor de fabricação. Então, eu tenho que ver a porcentagem de cada um. Tá. Aqui, o que ela fez? Na primeira, ela fez, né, 108 dividido... Peraí, pessoal, tem um microfone aí. 108 dividido por 238 deu 45,38. Agora, eu falei para a Anete fazer o de 130. Oi, Anete. Tá dando totalmente o contrário. O quê? Tá dando justamente o contrário aqui. Será que eu tô doida? Não, que aí é 238 entre Isso. 108, 46, 38. É, Nete. Como é que faz na HP mesmo? Coloca aí, ó, pessoal, na HP. Primeiro tem que colocar o número total e digitar Enter. Ok? O número total e digitar Enter. Então, o total é 238, ok? Sim. Digita o Enter. Sim. Agora coloca o número 108. Aí, Robson, embaixo da tecla PV... Peraí, deixa eu pegar minha HP aqui. Aqui, ó. Tá. Porque tem 3%. Embaixo da tecla PV, Robson, tem percentual T, achou? Certo. Deu 45,38, não foi? É, 45... Conseguiu, Anete? 362. Sim. Beleza. Agora, pega aí, 238, Enter. Sim. E coloca 130 percentual T. $54,62. Deu certinho, Net? Deu. Bacana. Então, olha aqui, ó. Então, eu já sei que dos meus 120 mil, eu vou colocar 45,38% nas compras e vou colocar 54,62% na fabricação. Entenderam aqui a lógica? Entenderam ou não? Quem não entendeu? Ou seja, 120 mil vezes 54,62%, 65.544. 120 mil vezes 45,38%, 54.456. Se você somar esse, 54.456, mais o primeiro que você calculou aqui, ó, 65.544, quanto que vai dar, gente? 120 mil. Você já atribuiu o primeiro custo indireto no direcionador de despesas administrativas. Conseguiram entender? Não, entendi não, professor. Quem tá falando? Baiano aqui. É o Roberto? Oi. Quem mais não entendeu? Professor, tá um pouco meio confuso, né? Mas eu acho que se a gente for fazendo exercício também, acho que vai... Acho que vai refrescando porque, um pouco, né? Sim, não é muito simples mesmo, não. É por linha. Olha aqui, ó. Primeiro, a gente pegou o número de funcionários e calculou a porcentagem, não calculou? Roberto, meninos, a gente pegou aqui, ó. 108 funcionários corresponde a 45,38%, não foi? É. Sim. E 130 funcionários corresponde a 54,62%, certo? Ok. Agora Éder, que eu calculei as porcentagens aqui, Roberto,
Ok? Sim. O que eu faço? Eu pego os meus 120 mil e multiplico pela porcentagem que eu achei. Só isso. 120 mil vezes 45,38% dá 54.456. Faz aí na calculadora. Pega aqui, ó, nessa linha, ó. 120 mil vezes os 45,38% e vê quanto que dá. 54.456. Essa é a parte da despesa administrativa que se refere à tarefa, à atividade de comprar, ok? Agora pega os 120 mil de novo e multiplica pelo 54,62. 120 mil vezes 54,62%. Deu quanto, Roberto? 65.544. 65.544 é a parte das despesas administrativas referentes ao setor de atividade de fabricação. Ok? Ok. Ficou claro agora? Ficou. Alê? Sim, agora sim. Anete? Sim. Bacana. Por enquanto foi só isso. Agora, o que a gente tem que fazer? Pegar o aluguel e aplicar a mesma técnica que a gente aplicou na despesa administrativa. Mas o aluguel, o direcionador é diferente. Porque o direcionador aqui é o quê, gente? É por área utilizada por cada uma dessas duas tarefas, dessas duas atividades. Então, vamos lá. Uma parte do aluguel tem 1.000 metros quadrados. A gente vai terminar a aula aqui nesse slide, tá? Só mais duas continhas. Uma parte tem 1.000 metros quadrados, a outra tem 1.200. 1.000 mais 1.200 vai dar quanto, pessoal? 2.200, certo? Ok. 2.200. Agora vamos lá. Mesma coisa. 1.000. Quantos por cento 1.000 é de 2.200? Então a gente pega. Quem tiver com HP aí, vai fazer o quê? 2.200 enter, 1.000 percentual T. 45,45. Beleza. Conseguiu também, Anete? Robson, que a ligação tá bem baixinha. Sim. Professor, agora tá começando a clarear agora. Isso. Para os meninos que não estão com HP, como é que vai fazer? 1.000 dividido por 2.200 vezes 100. Vai dar 45,45. De novo, agora eu vou fazer aqui embaixo o aluguel da marcenaria. 2.200 enter. Né? Vamos fazer para quem está sem HP. Né? 1.200 dividido por 2.200. 1.200 dividido por 2.200. Deu 0,5454. Esse número vezes 100 deu quanto? 54,55. Beleza. Bacana? Sim. Então eu achei as minhas porcentagens. O que eu faço agora? Pego o meu gasto de aluguel e vou atribuir a atividade de compra e depois eu vou atribuir a atividade de fabricação. Então, como é que fica? 321.000 vezes 45,45% dá quanto? 145.440. Bacana. Meire, faz a outra aí para mim que você tá muito quietinha. E você quietinha é um perigo. Vai lá, ó. 320.000 vezes 54,55% dá? 164. Mais 54. Meire tá na aula ainda? 54,55%. 174,560.
Beleza, Virgínia. Conseguiu fazer, querida? Entendeu direitinho? Aham, a multiplicação sim, né? Depois vamos ver a lógica, né? O início, né? Mas amanhã, Virgínia, nós vamos fazer esse passo a passo e com vocês fazendo. Então, vejam, pessoal, o que eu fiz aqui? Do gasto de aluguel de 320 mil, 145.440 ficou relacionado para a atividade de comprar materiais. E do meu gasto de aluguel de 320 mil, 174 mil ficou para o setor de fabricação. Isso. Eu vou explicar aqui rapidinho, porque nosso horário já está estourando todas as limites, mas só para explicar. Com os materiais diversos, eu fiz a mesma conta que eu expliquei para vocês antes. A gente vai fazer ela amanhã junto. Deu 54,84% para comprar e 45,16% para fabricar. Pegando meus 80 mil e multiplicando pelo 54,84, deu 43.872. E pegando os meus 80 mil de materiais e multiplicando pelos 45,16, deu quanto? 36.128, ok? O que eu fiz? Eu separei os 3 gastos e distribuí eles entre as atividades de comprar e de fabricar. Quanto que ficou para cada uma? Soma para mim aí, ó, 54.456 mais 145.440 mais 43.872. Quanto que dá? 243.768. O que significa? Dos meus 520 mil de custos indiretos, a atividade de comprar materiais gastou 243.768. E da parte de fabricar, 65.544, mais 174.560, mais 36.128. Somando as 3 vai dar 276.232. O que significa? Dos meus 520 mil, a parte de fabricar custou 276.232. Nós já fizemos 2 etapas. Amanhã nós vamos aprender vamos olhar todo esse passo a passo que hoje a gente fez corrido, deixei claro. Amanhã vocês vão estar com um exercício impresso, vão fazer junto comigo. Aí o que nós vamos fazer amanhã? Todo esse passo a passo de novo e aprender como faz agora para pegar isso e aplicar nos produtos. É a última etapa que falta, tá bom? Beleza. Tá bem. Professor, que troço difícil, hein? Foi o que eu falei no começo da aula. As continhas... né? As continhas são fáceis, mas é o muito processo... fácil de seguir, né? Hã? É muito fácil de seguir. É isso, Eric. É isso. É o problema do custeio ABC. Muito passo, muita coisinha, muita regrinha para você chegar num critério mais justo do que de classificação dos custos. É por isso que eu falo, ele é bem trabalhoso, Eric, mas ele é muito perfeito para quantificar, viu? Eu tenho colegas, é comum na área da contabilidade, o pessoal gosta do ABC. Na área da contabilidade, o pessoal gosta do variável. Todo mundo acha o melhor, porque ele é o mais prático e, gerencialmente falando, é o melhor. É o mais... é o mais... é que é difícil, né? É que senão eu vou cair com isso aqui. Realmente, o variável é o mais comum e até o melhorzinho de ser utilizado. Mas, se perguntarem qual é aquele método que dá o custeio mais exato, mais corretinho, para mim, é o ABC. Que é esse aí que você explicou. É esse aqui. É isso? Uhum. Que eu expliquei até a metade. Falta o pedacinho final agora, tá? Jesus, tomar conta. Mas é igual... É brinquedo, não. É muita etapa. As contas, é tudo isso, é conta de porcentagem.
mas é muita etapa que você tem que seguir. Então, vocês vão verificar que os exercícios, sempre eu vou dar essa lógica do passo a passo para que vocês possam montar as suas planilhas de curso. Bom? Beleza. É isso. Amanhã a gente vai voltar nele desde o começo, horário, para a gente fazer o quê? O passo a passo dele, para a gente fazer até o final, como vocês fazendo aí no material de vocês. Tá bom, meninos? Beleza. Combinado. Tá bom. Meus amores, ótimo rever vocês. Espero Muito que o Papai bom. do Céu esteja protegendo a todos. Se Amém. Deus quiser, é como eu falo. Cada dia que passa, é isso que eu tenho colocado na minha cabeça e tentado deixar isso muito sólido. Independente da loucura política, da loucura social, da loucura econômica, eu tenho pensado da seguinte forma. Cada dia, eu acredito que a gente está mais perto da cura e de sair desse transtorno que tomou conta das nossas vidas. É assim que a gente tem que pensar. Está mais perto de acabar do que estava quando começou. Vai dar certo, pessoal. Nós vamos sair dessa, tá bom? Com certeza. Amém. Tá? Ó, Se Deus quiser. Boa noite. meus amores, boa noite, saudade. Que bom que a gente voltou a se reencontrar. Boa Link noite. da aula daqui a pouco lá no grupo. Até amanhã, tá bom? Até amanhã. Boa noite. Até amanhã, meus bebês. Com Deus. Até amanhã. Com Tchau. Deus. Tchau, tchau, pessoal. Com Deus. Tchau, Fábio. Que saudade, hein? Boa noite, professor. Saudade do senhor também. Saudade de você e do Robson. O Robson, o microfone dele é muito baixinho. Quando os outros falam, eu não escuto ele. Aí, pra parar. E eu tô brincando. Eu tô com saudade da galera toda. Saudade do José Roberto, saudade da Virgínia, saudade da América que já vazou, da Anete, saudade de todo mundo. Qualquer dia vamos juntar. Qualquer dia dessa vamos juntar todo mundo e fazer uma festa. Tomar uma. Nossa. Verdade. Verdade. Menino, eu vou te falar, viu? Já atrás eu vi um meme que eu tava assim, né? Saindo da quarentena, aí o pessoal dançando, tudo doidão. Eu falei, eu acho que a primeira. Deixa eu parar de gravar, porque isso aqui vai dar problema.